Bom dia, galera. Bom Bom dia, dia, bom dia, bom dia, buenos determinados. dias. Às 5:30 da manhã aqui novamente. Cadê o Sejam volume? bem-vindos. Estão nos ouvindo? Confirmem se o áudio está ok. Sim. Deixa eu liberar aqui, gente, que eu não vi que eu tinha travado. Peraí. Deu, agora pode ativar o microfone da bom dia. Confirmem se o Bom microfone de vocês dia. está. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom Ah, Tá tá tudo, dia. funcionando. tá Bom tudo dia, bom certo. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bora fazer Bom um café, dia. hein, Marisa? Bora comer. Deixa A eu... Jenny tá no mate lá. Carol deve estar no mate também. Os gaúchos. Bom dia. Bom dia. Quem mais é gaúcho aí? Cadê a Rafa? Bom dia, Daniel. Só anotar uma frase aqui, gente, que eu esqueci. Rapidão, antes da gente começar. Pega. Vamos abrir o livro. Bom dia, meninas. Bom Bom dia, dia. Fernando. E aí, já tá no trânsito lá, 1000. Começou cedo. Bom dia, galera. Vamos chegando, vamos entrando para mais um dia. Sejam bem-vindos a mais um dia em sua Bora. vida. Bora. Então vamos, gente. Abre a página aí do livro no 42. Gente, hoje a gente vai falar do assunto que muitas vezes a gente sabe, mas a gente não faz. Quer ver que ninguém faz? Quer dizer, a grande maioria. Hoje nós vamos falar sobre a lei do vácuo. Quem já ouviu falar na lei do vácuo? Quem sabe o que que significa a lei do vácuo? Manda no chat aí. Lei do vácuo. O que é isso? Vocês estão nos ouvindo bem? Estão, para Sim, confirmar. né? Tá, fechou. A lei do vácuo, nunca ouvi falar, Nunca ouvi falar. tá? Tem uma frase do livro que chama assim, ó, que fala assim: a natureza abomina o vácuo. Quando você libera o velho, o novo tem que tomar lugar. Então, o que que é essa lei do vácuo segundo o livro? É uma lei espiritual, o que diz que para o novo entrar na nossa vida, a gente precisa abrir espaço para o novo. Isso vale para todos, para tudo, tanto quanto dinheiro, oportunidade, relacionamento, muitas vezes uma ideia que a gente tem. Então, quando a gente não abre espaço para o novo, dificilmente as coisas novas vão chegar. Para tudo, para tudo. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui observou os pensamentos ontem? O que que pensou? O que que estava pensando? A Carol, deixa eu ver quem mais. A A Jane, Jennifer, a Luciana, a Marisa. Daniel, Alessandra, Jéssica. Muito bom, fizeram o exercício de ontem. E por que isso, gente? Porque a lei do vácuo também funciona para os nossos pensamentos, que é o que a gente falou ontem, para nós deixar os pensamentos ruins para vir os pensamentos bons, não é? E a gente tem o poder de controlar os nossos pensamentos a partir do momento que a gente tem consciência deles. Por quê? O pensamento é igual à respiração. Quem aí pensa agora vou respirar? Agora eu vou pensar. Ninguém. Então, assim, ó, o pensamento ele é automático, tá? Ninguém fica pensando, ah, o que será? Agora eu vou pensar. Não é natural a gente ficar pensando o que que eu tô pensando. Tipo, ontem foi um exercício que a gente passou para vocês. Então, ontem vocês estavam atentos aos pensamentos, mas geralmente no dia a dia ninguém presta atenção no pensamento. Porém, esse exercício de ficar prestando atenção no pensamento vai acompanhar vocês de hoje em diante, porque vai se tornar um hábito natural da gente prestar atenção no que está pensando e falando, ok? Então, até ontem isso era inconsciente, a partir de ontem isso virou uma consciência, agora vocês De hoje, né? sabem, a partir de ontem, a gente passou o Ah, é exercício de verdade. ontem,
a partir de ontem, vocês sabem que a gente tem esse poder de controlar o nosso pensamento a partir do momento que a gente se dá conta dele. Opa, tô pensando aqui por exemplo, o dia de ontem não vai ser. Surgiu um pensamento que vai dar alguma coisa errada. Não, cancelo. A partir de hoje, tudo sempre dá certo para mim, independente do que, independente da área da vida, independente de qualquer coisa que aconteça. O pensamento é esse: tudo sempre dá certo para mim. Lembrem das Ou frases, né? qualquer afirmação que vocês É, gostam, assim, que vocês já têm pra vocês, que vocês já levam com vocês. E quem falou as afirmações positivas? quem sentiu que foi bom ter feito exercício e teve uma melhora no dia, teve um dia melhor, teve melhores pensamentos, sentimentos e sensações. Alguém sentiu isso? A Carol Cara, também. eu também. Eu também. Eu repeti várias afirmações Olha durante o só, dia. Dia é sensacional. Eu faço muito todos os bom. dias. A A Luciana Jandira eu, falou. a Jéssica eu, Esse, meu Luciana dia eu. foi excelente, muito bom. E assim, ó, o dia de ontem foi excelente, mas todos os dias podem ser assim. Todos os dias podem ser excelentes a partir de agora, sabe? Então, parabéns por terem feito exercício, por É terem verdade. se comprometido. A Marisa falou, só lembrei à noite. Então, faz hoje, não tem problema. Ou ontem, a gente não tem o poder de mudar. O ontem já passou. A gente só tem o hoje, gente. Amanhã a gente não tem também, porque amanhã é outro dia. A gente só Hum, tem o hoje. Então, muda no hoje. Começa, faz o exercício de ontem, né? Já que você não fez ontem, faz hoje, não tem problema nenhum. E quem fez ontem vai repetir ele hoje, porque não é uhum, só ontem. Lembra que a gente falou? Quando que é para fazer isso? É só ontem? É só essa semana porque tem live? Não. É para sempre a partir de é agora. verdade. Porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento e a gente não aplica o que a gente aprendeu, é a mesma coisa que não saber. É a mesma coisa que não ter o conhecimento. Então, como ontem a gente deu essa consciência, trouxe o conhecimento sobre isso para vocês, esse exercício vai acompanhar vocês para sempre a partir de hoje, para virar um hábito. E quando vira um hábito, a gente não precisa mais pensar, opa, eu não preciso saber o que que eu estou pensando, preciso controlar o que eu falo. Porque a partir do momento que vira um hábito, ele vai ser natural. Natural. Toda vez que vir pensamento ruim, a gente vai automaticamente mudar para um pensamento bom, conscientemente. No início é consciente, depois vai ser inconsciente, depois a gente vai fazer esse exercício no automático, sabe? A Marisa perguntou, são os hábitos atômicos? Também. O livro, quem já leu aí o livro Hábitos Atômicos pode falar. O livro ensina a gente a trazer hábitos bons, porque, por exemplo, tenho dificuldade em tomar água, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a garrafa d'água perto. Tenho dificuldade de manhã fazer um exercício. O que que eu vou fazer? Eu vou levantar, já vou deixar meu tênis do lado. Pra quê? Pra eu vestir já, deixar minha roupa pronta. Vou levantar, vou vestir minha roupa já. É, os hábitos bons a gente deixa mais perto, e os hábitos ruins a gente deixa longe. Um exemplo, ai, eu Exato. preciso estudar, mas eu não consigo parar de mexer no celular. Então, eu vou deixar o celular onde eu não estou. Deixar o Longe, né? celular longe, porque aí dificulta o meu hábito. Então, todos os hábitos ruins a gente é, afasta, deixando longe. Tipo, o celular, ou eu não consigo beber água, vou deixar a água perto, porque aí quando eu olhar eu sei. Tenho que beber água. Muitas, quem muitas vezes a gente vai ler um livro, vou ler lá na cama. Lá na cama não é lugar de ler, na cama é lugar de dormir. Então, assim, muitas vezes a gente dorme lendo, É. porque a gente tá lendo no lugar errado. Então, assim, até o livro dos hábitos atômicos é assunto para outro dia, talvez até para uma outra série de live, se vocês, né, quiserem, a gente faz uma série de Exato. live voltada para esse livro com os exemplos dos hábitos bons. Mas falando sobre os pensamentos, é, como eu falei, a partir de agora vai ser exercícios diários para a gente prestar atenção nos pensamentos e depois vai ser automático. Hoje nós vamos falar sobre três desapegos na lei do vácuo, que é o desapego mental, o desapego físico e o desapego emocional. Porque esses três desapegos são os mais comuns que a gente tem. Ontem a gente já entrou um pouquinho sobre o desapego mental, que são as nossas crenças que travam a nossa prosperidade. São as crenças que vêm enraizado desde quando a gente era pequeno. Então, que dinheiro é difícil de conseguir, que
os ricos exploram os pobres. Eu não mereço ser rico, isso não é para mim. Então, são vários pensamentos que a gente vem, às vezes, muitas vezes, desde a infância. E tem gente que não tem esse tipo de crença limitante. Mas alguma crença a gente sempre tem. Ah, eu não tenho sorte. Isso não dá certo para mim porque eu não tenho sorte. Isso não é para mim. É muito comum, gente, tá tudo bem. Ninguém é livre 100% das crenças. Uhum. Ninguém. E conforme a gente vai crescendo, às vezes a gente vai instalando novas crenças. Porque tá tudo no nosso arquivo lá. Como se fosse uma biblioteca gigante. Tudo isso tem dentro da nossa cabeça. É. Então, conforme a gente não, a gente vai quebrando essas crenças, mas a gente tem. E como que a gente muda esse desapego mental? É pensando, mas por que que eu tô pensando isso? Por que que eu acho que isso é uma verdade? E muitas vezes a gente toma como verdade. Por exemplo, falando ainda do desapego mental, a crença que só os outros conseguem ganhar dinheiro. Isso é uma crença que a gente precisa desapegar, ou seja, não trazer mais como verdade para nós, pensando como eu também consigo ganhar dinheiro. E eu também tenho sorte, eu também tenho sucesso, porque lembra, sucesso é uma decisão, eu decido ter sucesso. Exato. E eu mereço ser rico. Gente, todos merecemos sermos ricos, sabe? Isso não é errado. E assim, se dentro da nossa cabeça passa eu não posso, eu não mereço, isso não é para mim, então o problema ele não tá no dinheiro que a gente quer ganhar, o problema tá no que a gente acredita. O problema tá no que você está acreditando muitas vezes, porque é essas crenças que limitam da gente fazer outra coisa, que limitam da gente fazer mais para ter mais. Porque a autossabotagem também, gente, vem da gente das crenças que a gente tem. Muitas vezes assim, eu não posso ser próspera porque a minha mãe não é, o meu pai não é. E aí, quando a gente acha que a gente prospera, que a gente ganha dinheiro, a gente tá desonrando os nossos pais. Isso é doido, mas acontece. Não é verdade? Ah, mas como que eu vou ganhar muito dinheiro através da internet? Que se a minha mãe, ela foi empregada doméstica e ela E não não ganhou. ganha. Então, muitas vezes ela vem lá de trás. Muitas vezes vem da nossa infância esse desapego emocional. E como que eu faço isso? Observando os meus pensamentos, observando as coisas que eu falo para mim. Que isso vai mudar. Conforme eu vou dando a consciência daquilo que eu tô pensando, muitas coisas vão mudando. Porque tá tudo no inconsciente. Quem nunca conversou com aquela vozinha sabotadora que fica na cabeça? Gente, várias vezes eu já conversei. E a gente fica conversando como se aquilo fosse real, como se fosse uma pessoa, e fica conversando. Ah, mas eu acho que nós não vamos lá. Ah, mas eu acho que isso aí não é pra ti, eu acho que tu nem começava. E aí a gente fica na inércia, a gente não se move, a gente não toma ação, porque fica só conversando com aquela vozinha sabotadora na nossa mente. Alimentando ela, né? Exato. E isso são lixos emocionais. Tudo isso, desapego mental, desapego físico, desapego emocional, tudo são lixos emocionais que a gente vai guardando. Agora falando do pensamento, do que eu tava Do falando? Ah, do desapego desapego físico. físico. Agora, e do desapego físico é o quê? O que que a gente, olhem aí na casa de vocês, o que que vocês têm em casa que vocês não usam mais, que precisa doar para as pessoas. A gente sempre tem, gente. A gente sempre tem uma roupa, um calçado, um livro que a gente já leu e tipo, eu não quero guardar esse livro, vou doar para alguém. Ou papel. Eu tenho papel de carta, tenho papel de. Papel de carta. Tem gente que guarda. Eu tenho. Agora tu. Eu tenho, sei lá, alguns papéis que a gente sempre vai. Aquela pasta, aquela velha pasta. Um dia eu olho isso daí. Mas não é hoje. Um dia eu olho, a pasta tá lá. Miliana, coitada, louca pra ir fora. CD, a gente já botou ali, ó. Isso aí. CD. É verdade? CD velho nem usa mais. Aham. Não tem nem o som, mas Eu guarda o tenho CD, né? CD. Olha, viu? Ah, eu tenho. O exercício de hoje vai servir pra ti também.
Ou enfeite, gente. Enfeite que não tem nem sentido na casa da gente, que nem combina mais com a gente. É, Brinquedo de filho. Quem tem filho aí? Tem milhões de brinquedos. Aí só traz mais brinquedo. Mais brinquedo. Panela velha, pote furado muitas vezes. A tampa do pote rachado, coitado. Tá lá. Um dia eu boto fora, um dia eu lembro. gente, é sério assim, ó. Desapegar do velho para o novo chegar. A lei do vácuo. Sério, assim, apesar de que o nome, a lei do vácuo, a gente não tenha o costume de ouvir, hoje eu vou praticar a lei do vácuo. É. Mas todos já ouviram falar sobre isso. Acredito que a gente precisa dar espaço para o novo. E assim, quando a gente guarda algo pensando, vou guardar uma roupa, vou guardar porque um dia eu vou usar. O que que a gente está falando inconsciente para o nosso cérebro? Que quando eu for usar, eu não vou ter o dinheiro para comprar roupa nova. O medo da Quando eu falta. precisar de usar aquele tipo de roupa, eu não vou ter o dinheiro para comprar uma nova. Então eu preciso guardar a velha que tá lá há 10 anos no guarda-roupa e não Uhum. desapegar dela por conta disso. Porque a gente automaticamente, por que que eu vou doar essa roupa se depois eu vou ter que, quando for usar, comprar uma nova? Gente, a gente precisa. Olha quem falando, né? Porque quem lembra da Eu história do tava meu olhando aqui. tênis? Quem lembra do meu tênis? Eu tinha um tênis desde 2019. Fazia o que? Estamos em 6 anos. Foi ano passado que eu coloquei fora. Ele durou 5 anos, gente. Só que eu gostava muito do tênis. E Gente, eu usava. o Ele não tava lá, tênis tava horrível, não dava nem para doar o tênis. Do estado do tênis. Gente, o tênis tava rasgado, sabe? furado. Tava horrível o Só que tênis. eu não enxergava isso. Pra mim, o Eu tênis estava bom, enxergava todo dia. porque ele Meu era Deus. confortável, eu gostava dele. Pra mim, eu não enxergava o tênis do jeito que ela enxergava. E aí, quando que eu fui me dar conta de que não era uma implicância dela? Quando ela mostrou um tênis. É, santo de casa não faz milagre, Ela né, gente? mostrou o tênis. E aí as pessoas, meu Deus, cara, como é que tu usa esse tênis? Aí eu passei vergonha. Aí eu falei, meu Deus, acho que E, gente, é era uma sério. coisa que depois eu fiquei com um peso na consciência. Só que, assim, a gente estava falando sobre crenças, sobre desapego. E a Fran, assim, ó, porque eu sou desapegada. Eu só olhando para ela aqui, ó, ela falando assim, eu aqui do lado. Eu falei, eu acho que tá estranho isso daí. Acho que não é bem assim. É Ai, porque assim, ó, deixa eu só me definir um pouquinho agora. É toda porque liberta da. depende o assunto, porque às vezes a gente é desapegada com umas coisas e é pegada com outras. Então fica um alerta no dia de hoje aí também. O que que vocês precisam desapegar que a gente às vezes não enxerga que precisa? Às vezes é uma pessoa, às vezes é um Vamos sentimento. chegar lá, querida. Ah, é? É. Ah, tá. Aqui, ó, toda desapegada E do. eu era o meu tênis. Eu não enxergava que eu precisava desapegar dele. Toda desapegada aqui do físico. Já tava ela. Aí ela começou a falar, ai, porque eu já sou desapegada, que não sei o quê. Fui lá, peguei o tênis e mostrei assim na câmera. Eu falei bem assim, gente, o que que vocês acham desse tênis aqui? Aí, meu Deus, as meninas assim, nossa, Fran, tu tem que jogar fora esse tênis. Fora, gente. Não era nem assim, ó, nossa, acho que precisa doar esse tênis. Ninguém ia querer. Ninguém ia querer. E imagine. Aí o que que ela fez? Credo. Ela foi caminhar. E ela pensou, se eu subir com esse tênis pra casa, eu não vou colocar fora. É porque eu já tinha um dia eu já tinha tentado, hoje eu vou botar fora meu tênis, porque eu já tinha falado. E só que a Lídia já tinha falado, só que santo de casa não faz milagre. E aí quando ela falou, eu pensei, ai tá, vou botar fora meu tênis. Só que eu não consegui. Eu pensei, não, mas eu posso usar mais um pouco. Aí o que que Juro ela pra fez? vocês, eu pensei, vai durar mais uns meses, vou deixar aqui e não consegui botar fora. Aí nesse dia, conta, Aí ela chegou conta. da rua, ela foi lá na lixeira, tirou o tênis e subiu de meia. Quando veio, chegou ela em casa. Olhei, e falei, cadê teus tênis? Botei fora, falei, glória a Deus. Tomara que leve da vez esse lixo, porque senão vai lá buscar. Foi o que eu pensei. Se, Gente, se eu real. subir com o tênis pra dentro de casa, eu não vou conseguir desapegar. E Aí, aí eu fiz isso. Eu aí, tirei o tênis lá embaixo, na área em comum do prédio lá lá. na lixeira. E botei na lixeira. Fui lá, ainda tava o zelador lá. Coitada, Luciano. Coitada nada, Luciano. Se tu visse os tênis, meu Deus do céu. É porque assim, um dia eu fui andar de bicicleta e eu fiquei sem freio na descida.
E a única coisa que eu tinha era um tênis pra travar o pneu da bicicleta. É verdade. E aí eu pensei o que na hora? Ou eu dou um jeito de Eu não tava travar. junto, gente. Eu tava sozinha. Ou dou um jeito de travar a bicicleta dos pneus e baixar minha velocidade, ou eu vou me esborrachar no chão. Eu pensei que é pronto, eu vou botar meu tênis, né? Vou devagar no pneu da bike assim. E fui fechando assim com o tênis. Quando eu cheguei, Comeu o tênis. A acabou com o borracha do tênis, tênis. com a borracha do tênis dos lados. Só que como era pro lado de dentro, só eu enxergava. Ah, sim. E pra mim não me incomodava, porque eu sabia da história do tênis, Aí, ele me gente, salvou. Não, só um pouquinho. O tênis me salvou. Eu teria me espatifado no chão. nós devia ter botado um troféu aqui, né? Um troféu do tênis lá em cima. Ele salvou a minha vida. Meu Deus, a gente se desfez do tênis que salvou a Agora vida. que eu fui me dar conta disso, Realmente. se não fosse o tênis, eu teria caído de bicicleta. Aí, gente, nossa, coitada. Mas é verdade, não é É real. Mas a gente verdade. não devia ter botado o tênis fora, então. Devia ter feito mandado um quadrar assim o tênis. É, gente, é real. Então, assim, ó. Aí, o que que ela fez pra mudar isso? Ela foi lá ela falou assim: eu preciso comprar um tênis pra correr. Aí a gente foi na loja. Gente, isso é surreal, tá? A gente entrou na loja, eram umas 9h30 da manhã. A gente saiu da loja, era 1h da tarde. Porque a Fran não aceitava, gente. Ela não aceitava comprar um tênis novo. Aí ela colocava o tênis e saía andando pela loja, assim, ó. Ai, será que eu levo esse? E aí, tipo assim, o tênis que ela escolhia, ela pegava o tênis, dela tapava a etiqueta, dela falava assim, ó, o que tu achou desse? Aí quando ela olhava a etiqueta, ela falava, não, mas esse é muito caro. Não, não, eu não gostei da cor, não sei o quê, não sei o quê. Travada, gente. E eu lá esperando ela, assim, ó, com a maior paciência do mundo. E vinha a vendedora falar, moça, pode atender outras pessoas. Não precisa Deixa ficar ela. aqui. Pode deixar ela escolher bem com calma. É porque eu sou indecisa, assim. Quando eu vejo algo que eu gosto, aí tá, E aí eu gostei, sentada é assim, isso. gente, Mas esperando. quando não. E eu Sim. uma fome, eu sentada esperando. Falava, esse tá bom, amor, tá bem bonito. Ela falava, mas tu viu o preço do tênis? Eu falei, tô vendo, mas tem que comprar outro. Aí ela colocou dois tênis no pé. Ela andava um com um e o outro com o outro. Dois que ela gostou, né? Eu falei, graças a Deus, ficou em dois. Aí eu falei assim, amor, leva os dois. Quando eu falei assim, amor, leva os dois, só faltou desmaiar no meio da loja. Não, Eu mas não ó, aceitava levar os mas dois. olha isso, Eu não sei o falei, eu só quê. preciso de um, eu não preciso de dois. Eu falei, mas daí tu vai ter um, quando um sujar, tu vai ter o outro. Tá. Aí aceitou, gente. Isso já era quase 1h30 da Sabe por tarde. que que eu aceitei? Porque eu não conseguia decidir entre um e outro. Porque eu botava um e aí eu ficava, não, mas eu também gostei do outro. Eu botava outro e pensei, não, mas eu não posso levar esse e deixar o outro. Aí eu E aceitei a aí, o ideia. que que ela não estava aceitando, gente? Porque ela nunca comprou dois tênis Nunca. de uma vez só. Sempre era um. Sempre era um. O meu cérebro Aí eu não estava entendi. aceitando a ideia de que eu podia comprar os dois. Ai, o meu já tava. Bem bom. Sa- a- Sabe o merecimento? Eu não me via merecedora de comprar dois tênis, porque eu dizia, eu não preciso de dois. Eu não Precisa sim. mereço. Mas inconsciente eu pensava Sim. que eu não merecia os dois tênis, que um já estava ótimo. E aí eu aceitei a ideia de levar os dois. E ainda eu me senti tão bem, assim, ó, comprando tênis que eu nunca tinha sentido isso na minha vida, sabe? De verdade, assim, foi um dia muito, E, gente, muito legal. isso a gente não tem a consciência. Tá lá no inconsciente de não desapegar das coisas. Mas é tudo energia parada que fica na casa da gente. Os potes velhos, as roupas que não usa mais. Às vezes vai botar uma roupa, não, deixa aí que eu vou usar. Quem que nunca falou essa frase? Não, não, deixa aí que eu vou usar. Ah, mas. Aí eu pergunto pra vocês, a pessoa milionária que vocês vão ser daqui a um tempo, eu usaria essa roupa? Usaria esse tênis que Olá, vocês usam? Marisol, quando for assim, me chama, que eu sempre me acho merecedora. Comprei dois casacos dos sonhos. Isso aí. Muito bom. Precisei mudar e que mudou a partir do segredo da mente milionária. Por ir a bons restaurantes e me sentir Ah, merecedora de comer uma boa comida sem me preocupar com o preço. É muito bom. verdade, gente. E, gente, a gente tem essa coisa assim, ah, eu vou usar. Mas daí muitas vezes vai usar as blusas. As blusas estão lá aqui, ó, quase no cotovelo. Não, mas tá me servindo. E nem usa. É. Então é doar para o novo chegar. Doar.
Então, olhem aí o que vocês têm em casa. E por medo da falta, a gente não desapega. E aí, quando a gente não desapega, o que que a gente fala pro universo? Não, deixa aqui, se eu me desfazer disso, eu não vou conseguir outro. Tá, coloque no chat aí agora o que que veio na intuição de vocês que vocês precisam desapegar. No chat, preciso desapegar de uma roupa, de um Ou calçado, uma gaveta de que tá, papel, meu Deus do céu, não dá nem pra abrir a gaveta. arrumar as gavetas. É, assim, a organização também faz parte, sabe? Ou, Às vezes não precisa jogar nada que tá na gaveta fora, mas arrumar a gaveta e deixar a ou gaveta aquele cômodo, organizada vai dar uma sensação muito boa, ou de aquela verdade. parte do guarda-roupa que dá pra abrir só um pouquinho, jogar uma coisa e bum, fechar. Porque senão cai tudo em cima, assim, A Jandira precisa desapegar os CDs da Sabrina Roupa, da minha bicicleta, desapegar desapegar do do meu meu carro. carro, da minha bicicleta, Olha aí, ó. Renovar os potes. Gente, na Shopee, vou falar pra vocês, tá? roupa, sapatos, brinquedos. Baixa o aplicativo aí. É isso aí. 19 anos o brinquedo do filho. Tá guardando pro neto? As roupas que não me servem sempre acho que vão emagrecer e vão caber depois. Preciso vender. Mas daí quando eu emagrecer já tem outras Aí tu roupas, compra outros roupa estilos. nova. É isso aí, ó. Volta ali. Essa frase foi a Lidiane. Foi. A Lidiane que escreveu. É isso que eu tava falando antes. Quando servir, tu não precisa usar as roupas velhas que tu tá guardando há muito tempo. Tu vai ter dinheiro pra comprar as roupas novas que tu quer. As Ai, roupas, ó. sabe? Então é sobre isso. O nosso cérebro pensando, não, eu vou guardar porque eu vou precisar. Se você vai precisar, é porque você não vai ter o dinheiro para comprar o novo. Então, é sobre isso. Odeio Desapega vender. dessas roupas que você vai ter o dinheiro para comprar as novas quando você Ó, vai precisar. Marisa, odeio vender. Eu faço doações. Se Deus me abençoe, eu abençoo alguém. Ó, não odeia vender. Vamos arrumar essa frase. É, ué. Eu Como assim faço tem vender? eu amo vender, mas eu faço doações, Mas porque de prefiro roupas não vender, precisa. doar. Eu Exato. amo vender, mas prefiro doar. Tênis E outra antigo. coisa que eu quero, aproveitando esse gancho sobre a doação, aqui também tem uma parte do livro na página 27 que ele fala assim: você sempre pode doar alguma coisa. É, Pode dar alguma coisa, né? a prática de dar algo também nos traz algo de volta sem ter a intenção. Quem Alguém já. falou que vai tacar fogo no sofá lá de casa, da casa dele. Eita! Precisa desapegar do celular. Bora aqui. Continua. Que mais? Menina do livro? Então, eu tava lendo, tu me cortou. Isso não gosta de vender as coisas, poderia doar. Tá. Então, lê aí do livro. Então, doar. Vamos também é, a exercitar, fazer o exercício de doar algo. Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho nada para doar. Ó, gente, então o exercício de hoje é: pega uma sacola, uma caixa, alguma coisa que vocês têm que doar e doem, gente. Mas com intenção. Tipo assim, ó. Eu vou doar isso pro melhor vir, pro novo vir, para as coisas novas virem. Estou liberando espaço para o novo. Sempre pega algo que vocês não. Pega uma caixa, já falou da caixa, né? Já Pega a acabei de falar. caixa e pensa: isso aqui eu preciso, eu vou usar, ou quando eu usar, eu vou ter o dinheiro para comprar um novo. Então, pensa assim: eu vou doar isso porque a intenção é essa, abrir espaço para o novo, porque quando eu for comprar, quando eu precisar disso, eu vou ter novo, não preciso usar o velho. Então, um dos exercícios de hoje é esse. Tá? Anotem aí, inclusive, quem tá com papel e caneta, que trouxe papel e caneta, exercício de hoje. Fazer esse exercício. E se não for algo físico, alguma. Tu não falou sobre isso ainda, né? Vai falar depois. Se não for algo físico, é alguma afirmação que nem a gente falou dos exemplos de ontem. Algo que vocês ainda carregam com vocês. É, Alguma coisa mental. é, que vocês precisam desapegar. Então, anotem sobre isso e façam coração o doador traz exercício milagres. Quando a gente começa duas coisas, gente, magicamente algumas coisas começam a acontecer. aparecer. Gente, vamos falar sobre outro desapego, que é o desapego emocional, que é as culpas, os ressentimentos que a gente tem com as pessoas, muitas vezes um relacionamento. Então, a gente precisa limpar as emoções. E isso se chama lixo emocional. Lixo emocional. Aí que tá, gente, quando ainda é alguma coisa física,
Por mais que a gente deixe ela guardado, a gente consegue jogar fora, porque a gente consegue enxergar. E os nossos sentimentos a gente não enxerga. Então é muito difícil a gente liberar os sentimentos. Quem é que já tentou encher um copo d'água que tá cheio já? Encher uma bacia que tá cheia, fica transbordando. Não consegue encher mais. E assim somos nós. Quando a gente tá cheio de culpa, mágoa, ressentimento, a gente não consegue abrir espaço para coisa boa, pra gente pensar coisa boa, pra gente ter alegria, ter leveza, paz de espírito. Paz de espírito. A gente não consegue, gente, desapegar se a gente estiver cheia de coisa dentro da gente. O mesmo acontece dentro do nosso coração. Se a gente tá cheio de mágoa, ódio, rancor, culpa, achando que as pessoas são. Tudo é culpa das pessoas. Nada é minha culpa. Ah, mas também o fulano não sei o quê. Tudo cheio de ressentimento, gente. Isso que é como se a gente tivesse. E quando a gente não desapega disso, é como se a gente tivesse carregando uma sacola cheia de pedra. Cheio, uma mala cheia de pedra. Fica pesado. Fica pesado. Principalmente, gente, principalmente quando a gente não libera o perdão. E a gente começa a ficar guardando essas coisas sem a gente perceber. Mágoa das pessoas que nos feriram. Às vezes é lá da infância. Uma amiga da infância fez uma piada que eu não gostei. E eu guardo a amiga até hoje. Culpa de algo do passado. Eu me culpo por ter feito alguma coisa. Ou também me culpo por não ter feito aquilo. De pensar, se eu tivesse feito, talvez seria diferente. Se eu tivesse estudado, talvez eu seria uma pessoa diferente. Ah, se meus pais tivessem me dado dinheiro lá atrás, talvez isso não estaria acontecendo hoje. Eu não estaria passando por isso. A raiva, gente, que a gente não resolve. Ah, tô com raiva daquela pessoa, porque ela fez isso, porque ela me falou aquilo. Ou do meu chefe. Ah, porque o meu chefe só me manda, só quer tal coisa. E muitas vezes as tristezas que a gente carrega durante o tempo. Às vezes a tristeza, às vezes de alguém que já faleceu e a gente não desapega da pessoa. A gente fica pensando, ah, como seria se a pessoa estivesse aqui ainda. Então são tristezas, são mágoas, são rancor, são lixos emocionais que a gente leva. Por quê? Por que lixo emocional? Porque não faz bem. Não faz bem. E aí a gente fica, igual a Luciana colocou aqui, autopunição. Só que todas essas emoções, gente, todas, ódio, rancor, mágoa, elas ficam sugando a nossa energia. Então, muitas vezes a gente vive cansado. Né? Tem gente que vive cansada. Não tá doente, as vitaminas estão tudo ok, tá tudo certo. Ai, mas eu tenho uma canseira que eu não sei de onde que vem. Tem, já desapegou dos lixos emocionais? Já perdoou? Já liberou perdão? Já liberou essa mochila aí de pedra? Muitas vezes não. E aí o quê? Faz baixar a nossa frequência. Quando a gente tá assim, vibrando no ódio, no negativo, a nossa frequência baixa. E, gente, isso faz a gente ficar até doente, tá? Ter dores no Verdade. corpo, porque a dor ela vai se materializar em algum lugar. Aonde? No corpo. Dor de cabeça, dor no corpo que a gente não consegue explicar, febre. Do nada. Às vezes É, acontece. isso É um sentimento retraído. exato. E isso afeta em tudo. Dinheiro, relacionamento. Quem é que já teve um relacionamento tóxico? Quando chega uma pessoa que o relacionamento é tudo ok, a pessoa fica cheia, não baixa a guarda. Por quê? Não consegue viver um relacionamento saudável. Porque não liberou o perdão. E, gente, o perdão é para quem não merece. Presta atenção. O perdão é para quem não merece. É muito fácil a gente perdoar alguém que merece. Nossa, é lindo. Por que que a gente demora para liberar o perdão? Porque é justamente para aquelas pessoas que não merecem, que nos magoaram, que nos feriram. E muitas vezes a pessoa nem sabe. E a gente guarda isso dentro da gente. Alguma situação que aconteceu, sabe? Algum acontecimento.
Alguma palavra que a pessoa falou. Às vezes a pessoa estava estressada, te falou algo de mau jeito, te olhou torto e a gente ficou com aquele sentimento com a Gente, pessoa. eu falo assim, ó, eu, a minha mãe, ela se separou quando eu era muito novinha. Então eu não tive muito contato com meu pai. E eu era uma pessoa que eu tomei como verdade as dores da minha mãe e eu parei de falar com meu pai. Só que, tipo assim, coitado do meu pai, gente, não tem, tipo assim, ele nem sabia o que se passava na minha cabeça. Mas por muitos anos da minha vida eu não convivi com meu pai, Por porque mais era de uma 20 escolha que eu anos. fiz por mais de 20 anos. E aí eu tinha um avô, e eu substituí o meu pai pelo meu avô. Já começou a desonra, porque todo mundo tem uma mãe e um pai. É, Não importa a mãe e o pai que a gente teve. Ah, minha mãe foi muito amorosa comigo, meu pai foi muito amoroso comigo. Ok, gente, que ótimo, que maravilhoso. mas às vezes foi o Mas às contrário. vezes foi o contrário. Ah, mas tu não sabe como que a minha mãe era pra mim, como que o meu pai era. Não, eu posso não saber, mas eu tenho a certeza que eles já te deram, eles já te deram o melhor que eles poderiam te dar. Eles já te deram tudo. Eles te deram a vida. A vida. E muitas vezes, gente, essa mágoa, esse ressentimento vem dos nossos pais. Então eu fiquei muitos anos sem falar com meu pai. Muitos anos. E eu falava assim, eu já cheguei a falar, ah, meu pai morreu. Eu nem tenho pai. No dia do aniversário dele, eu falava, mas o meu pai é meu avô. Não, gente, não. O meu pai é meu pai e a minha mãe é minha mãe. Meus avós, eu não considerava meus avós, minha avó e meu avô, como vó e vô. Eu chamava de mãe e pai também. Então eu desonrava minha mãe e desonrava meu pai, os dois juntos. E eu não via isso. Quando eu fui num evento presencial de para quê? Para eu me melhorar quem eu era, quem eu sou, Inteligência emocional. um curso de inteligência emocional, me fugiu a palavra, eu vi. Eu tive a consciência, gente. Eu falei assim, meu Deus, o quanto tempo eu desonrei minha mãe e desonrei meu pai, os Tá dois tudo errado. juntos. Tudo errado. Aí lá eu fiz o exercício do perdão para minha mãe e para o meu pai. E a partir de lá eu comecei a chamar meu avô de vô, minha avó de vó, meu pai de pai e minha mãe de mãe. E eu E aí falei, tudo mudou, né? eu preciso, o tempo não vai voltar mais. Eu É. preciso, é, Consertar isso hoje. consertar isso. Aí eu liguei pro meu pai e falei, vamos fazer um churrasco hoje? Ele falou, vamos, tu vem aqui na minha casa? Vou. Aí, gente, foi quando eu tirei a primeira foto, depois de adulta. Que eu tirei a primeira foto com os meus irmãos, que eu falava também que eu só tinha uma irmã, sendo que eu tinha dois por parte de pai. Então eu tenho três irmãos. Hoje é muito fácil eu falar. Quantos irmãos você tem? Eu tenho três. Dois por parte de pai e um por parte de mãe. Foi a primeira foto depois de adulta que eu tive com meu pai e os meus dois irmãos. E eu. Gente, isso foi aqui, ó. Julho de 2022. Aqui, ó, foto. Ai, Franja. Eu já abri a foto aqui. Só rápida, querida. Ó, meus irmãos, eu e o meu pai. E por que, Faz o quê? Vai fazer 3 anos? e por que Então, isso? isso tudo é muito recente, porque ela passou, tá com 30, né? Desculpa, explanar a tua idade. Ah, Mas ela passou 20 e tantos anos da vida dela carregando isso, que o pai dela não gostava dela, que o pai dela a abandonou, uhum. porque os pais dela se separaram quando ela tinha 1 ano de idade. A partir desse momento, a mãe dela começou a falar que teu pai não te quer, que o teu pai não gosta de ti, e ela Mas era foi os ressentimentos. ouvindo É. isso a infância inteira dela, da mãe dela. Só que a mãe dela não fazia por mal. Ah, vou colocar o pai dela contra ela contra o pai dela e vice-versa. Não. Foi o que? Os sentimentos que a mãe dela pegou, né, da relação, que o pai dela não foi um bom marido, Uhum. e aí já associou não ser um bom pai. Mas quem disse que se a pessoa não é um bom marido, uma boa mãe, não pode ser um bom pai? Uma É. boa mãe, sabe? Então, tudo isso que ela viveu na infância, ela trouxe para a vida adulta. E aí, Gente, quando ela se deu conta, né, teve a consciência disso, ela passou, opa, tô fazendo errado. e E aí, aí, pasmem, o que que aconteceu? Quando eu liberei o perdão? Eu vou... Quando eu fiz a carta do perdão, que eu perdoei lá na imersão, gente, lá na imersão, o meu pai, magicamente a gente começou a se falar de novo. Magicamente ele me mandou uma mensagem.
magicamente ele me ligou. Por quê? Porque eu me livrei disso, gente, dessa culpa, dessa coisa que eu carregava comigo. Então eu acreditei como verdade. Então, assim, muitas coisas que acontecem que não são no físico, por exemplo, ela não tinha conversado com o pai dela fisicamente, não. Foi um exercício que ela fez mentalmente de estar perdoando e pedindo perdão pro Uma pai carta, dela, né? uma carta que mudou tudo. E aí, claro, depois desse acontecimento, que foi em 2022, depois disso a gente continuou. Todo ano a gente faz algum curso, alguma coisa que tem que fazer uma carta do perdão de novo. E é isso que a gente vai passar para vocês hoje. Foram várias cartas já até hoje. O exercício, fazer a carta do perdão. Então, outro exercício para hoje é esse. A gente vai, não é pedir, é incentivar vocês a fazer uma carta de perdão, principalmente uma para o pai, outra para a mãe, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, que a gente não tem nada, não tem nenhuma mágoa da infância, nenhuma mágoa da adolescência, mas, gente, de verdade, sempre tem alguma coisa. Ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois. Então, hoje o exercício é esse, uma carta de perdão para eles e Uma, ca- também para alguém que vocês sentem que precisam perdoar. E a pessoa não precisa saber, vocês não precisam falar, ó, te perdoei, não precisa mandar Vocês uma vão falar mensagem. no inconsciente. Vai ser vocês com vocês mesmo no inconsciente, fazendo No exercício, consciente, na verdade, né? no consciente, fazendo exercício, pensando Marisa pode naquela fazer. pessoa. Pode fazer Pode fazer mesmo igual. assim. A Marisa falou, meus pais já morreram. Pode Não fazer tem igual. problema, pode fazer da mesma forma. Porque às vezes os traumas estão em você. E você está vivendo com aquilo. Mas aí você pode liberar perdão para eles, não tem problema. Então, assim, vai fazer a carta, vai colocar tudo naquela carta, gente. Tudo. Precisar chorar, pode chorar, não tem problema. Para a mãe, para o pai e para quem vocês sentirem. A gente sempre sabe para quem tem que escrever. É. Aí que tá. Ou um tio, um O parente, um marido, amigo, o filho que um magoou, ex-namorado. tudo, gente. A Luciana colocou: eu preciso me perdoar. E Eu- vocês E também vocês também. se perdoem, porque muitas vezes aconteceram situações na vida de vocês Que vocês não se perdoaram. que não se perdoaram. E aí vocês ficam remoendo aquilo. Ah, mas se eu tivesse feito diferente. Ah, mas Cheio, se eu tivesse aceitado aquele emprego. Ah, mas se eu tivesse cheio de lixo emocional, gente. comprado aquilo, vendido aquilo naquela época. E aí, como que faz a carta? Se vocês. É, não, não estamos. Mas no final a gente vai abrir para um Ô, espaço. Marisa, deixa eu só terminar aqui, daí a gente já vai abrir. Só Pera- terminar de passar o Guarda aí, não exercício esquece, não esquece. e a gente vai abrir os microfones. Ó, então, gente, é fazer uma carta pra mãe e pro pai É, e pra quem a gente sentir de fazer. A pessoa não precisa saber. Vocês vão escrever aquela carta, coloque tudo naquela carta, tudo. gente. Deixem todos os lixos emocionais, Abra todo o coração. sentimento naquela carta. E depois o que que vocês vão Haja fazer? carta. Haja carta. Vocês vão queimar ou rasgar. E na hora que vocês estiverem queimando ou rasgando, cuidem para não se queimar, né, gente? E fala assim: eu solto e me liberto. Eu solto e me liberto. Gente, sério, vocês vão sentir uma paz. É. Vai sair um peso das costas, sabe? Vai sair um peso de vocês. E vocês precisam desse peso, gente. Porque senão vocês não vão conseguir decolar com com uma mochila de pedra. Hum. Não dá, gente. Não dá. Então, assim, façam com o coração aberto, gente. Façam, mesmo que vocês não acreditem que alguma coisa vai mudar. Só façam. Não duvidem. Façam. Então hoje é assim, do que vocês precisam abrir mão ou se livrar para criar espaço para o novo. O que que é? Escrevam o que que é. Quando começa, né? Quando a gente começa a retirar aquilo que a gente não quer, a gente está abrindo espaço para o novo, para o que a gente quer, para o que a gente deseja. Então, quando a gente deixa aí o menor, a gente cria espaço para um bem maior. E esse é o aprendizado de hoje. Vamos deixar tudo que a gente não quer, tudo que nos faz mal, que nos atrapalha, que tá velho, rasgado, sujo, quebrado. A partir de hoje, gente, é coisas novas, coisas boas, ressentimentos que não existem mais, porque a gente vai eliminá-los hoje através do quê?
A carta é uma forma da gente eliminar esses sentimentos ruins, sabe? De fazer de se livrar disso. O exercício para que isso aconteça é fazendo essa carta. E amanhã a gente conversa sobre como você se sentir fazendo No essa dia de carta. hoje, fazendo isso. Exato. Marisa, quer falar? Pode ir. Abrir o microfone. Me ouvindo? Bom dia. Bom dia, tá me ouvindo? Sim. A minha vizinha falou, ela faz estágio, né? E uma menina, e assim, Deus, cada palavra, Não tá dando pra ouvir muito bem, Marisa. Fala Não mais dá para pertinho. entender. que Deus falou com ela que ela tinha que falar com essa menina. Aí Sim. nisso, ela falou assim, como que eu vou falar com a menina que Deus está falando para isso? Eu não conheço a garota. Aí ela falou que não precisa abrir a boca, como a garota, Ô, ela Marisa, pensou assim, ele tá meio... Vocês também não estão peraí, ouvindo? Manda no peraí, chat deixa eu aí. desligar. Dá pra ver que você tá falando, mas não dá pra entender o que que é. Aqui tá assim. Acho que é o Acho que é fone. o fone. Tenta tirar É, o tá fone. ouvindo? Agora Agora sim. sim. A minha vizinha falou que Deus falou com ela para ela falar com a garota, que ela é técnica de enfermagem. Ela falou, mas eu não conheço a garota. Como que eu vou falar com ela? E ela falou assim, que ela nem precisou abrir a boca para falar com a menina. E a menina chegou perto do leito do pai e falou assim, o pai tinha abandonado a família e voltou quando estava doente, né? Tipo, tava na merda, desculpa o termo, mas era esse, e voltou para a família. Aí ela falou assim: Eu te perdoo, mesmo com você fazendo tudo isso, que ele só voltou porque ele estava, né? Sim. Não demorou 2 minutos, ele fechou os olhos e morreu. Ele só precisava do Olha só. perdão dela. Do É perdão. verdade. Isso Isso acontece é muito no real, gente. hospital, gente. Eu trabalhava no hospital, isso acontece muito. A pessoa que tem aquela melhora da morte, né? Então, assim, às vezes a pessoa melhora só para um familiar ir lá se despedir. Isso é real, acontece muito. Então, a pessoa precisa daquele perdão. Por isso que o perdão, gente, ele é tão necessário na nossa vida. Perdoar. Outros dois fatos que eu queria relatar com vocês. Eu não tenho bloqueio de falar, não, porque eu acho que, tipo assim, já me desapeguei de. O fato de eu estar falando não quer dizer que eu esteja desapegada, né? Que a gente não tem amnésia. Sim, Eu escrevi, eu estava começando na Boticário, foi ano passado, setembro do ano passado, eu lembro que foi na época do aniversário do meu marido. Eu até comentei isso ontem com ele. Uma pessoa comprou quase R$ 1.000, porque os meus clientes compram, porque eu parcelo, e não pagou. Eu falei assim, como que eu vou fazer? Então, assim, Deus providenciou tudo. Eu estava começando, teve gente que comprou e aquele dinheiro nem fez falta. Pensa, ela dividiu em duas vezes, não quis nem dividir em três. Então, assim, foram duas parcelas praticamente de quase R$ 500, por 900 e pouco. Então, hoje eu vejo que eu sou muito próspera, porque eu consegui não depender daquele dinheiro, entendeu? sim. E Isso tipo assim, eu pensei, botei um advogado para receber, porque é nada mais justo. Aí ele falou: mas você tem que transcrever o áudio em texto, printar pra gente botar lá na justiça. Eu falei: cara, eu não tenho tempo, porque eu tava correndo atrás de venda. E vou te falar, nem corri atrás. sim. Deixou, Às deixou, vezes tu ia se Não é incomodar que eu mais. deixei. desapegou disso, né? Não, eu Das, não ia demorar mais porque era particular. Eu preferia dar 50% quase para ele. É 30%, mas vamos botar aí. Eu prefiro, ainda falei, eu prefiro dar metade para alguém que é justo do que dar totalmente algo 100% para alguém safado. Mas eu não parei naquele problema. Que bom. isso aí. E é isso. É Eu só desapegar tá isso, é pegando. deixar ir. Já aconteceu. E assim, gente, aquela situação aconteceu. Tá no meu controle? Não tá. O que que eu faço? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Se tá no meu controle que eu posso mudar, eu vou fazer alguma coisa pra mudar. Mas se não tá, gente, ó.
tchau. Porque senão a gente fica toda E hora. outra coisa, a pessoa que faz isso, ela não tem paz no coração, seja em qualquer âmbito da vida dela. É, Verdade. Ela não tem paz. Eu tô falando assim, porque a pessoa não, em qualquer coisa que você faça com o outro, que você tenha que prejudicar o outro para crescer, você não tem paz. Seja até uma palavra, enquanto você não volta para pedir desculpa, você não tem paz. é verdade, Exatamente. é verdade. E Então, você, assim, a gente não pode parar no problema da gente, que senão você vai ficar presa lá. E eu pensei, eu tenho que arranjar um jeito de eu evoluir e de melhorar isso aí, de correr atrás, porque o melhor eu fiz, que foi confiar. O que o outro fez com a minha confiança é problema dele. Isso é verdade. Cada Quando um for dá comprometer, aquilo eles me que tem. chamam, viu? Cada um dá aquilo que tem. Ou que tá guardado aqui dentro, né? Luciana, pode falar. Obrigada, Marisa, por compartilhar. Então, falar sobre essa questão do perdão hoje, né? É, eu sou uma pessoa assim que trabalho muito com a questão de quem serve, quem não serve, não serve. Entenderam? Quem Sim. não serve, e- não serve para nada, né? aham, Então, eu tenho um coração assim de muito trabalhar o servir. Mas essa questão do perdão, né? Existe duas situações que eu passei na minha vida. Eu já falei com Deus, eu já fiz as minhas lamentações, né? Mas quando se fala no assunto, é um nó na garganta, né? Eu sei que Deus ele já me ouviu, eu sei que eu já estive ali no altar, mas tem algo assim, parece que, entendeu? ainda não Que eu não tá curado. consigo, assim, é algo que me dói mesmo, né? É como se uma mãe que perde um filho e toda vez que ela lembra do filho, ela vai sentir um nó na garganta, entendeu? Sim, Então, assim, aí eu tô trabalhando isso, né? Para que Deus, ele me ajude a entender, né? Esses sentimentos. sim. Isso é muito importante. A É, gente entender para poder ver como que a gente faz para curar isso, né? Isso é cura. e deixa eu Então, te perguntar, tu já fez esse exercício de colocar isso no papel e escrever sobre essa situação? Eu, É, não, eu nunca fiz de escrever, né? De escrever assim, igual vocês estão colocando aqui, eu até coloquei aqui, né? Queime e fale, eu solto e me liberto, né? Mas eu nunca fiz de queimar. Mas assim, eu tenho a consciência de que eu já coloquei no altar, eu já pedi perdão, eu já me perdoei, porque foi algo realmente que eu fiz mesmo, né? Como uhum, pessoa. Mas é algo assim que quando eu falo disso, eu estava até conversando com uma amiga esses dias e a minha amiga falou assim, mas você já falou, Deus, ele não está te crucificando, né? Quem está se crucificando é você, por isso que eu falei ali, a gente precisa se perdoar. Então, eu exato. acho assim que não é sobre pedir perdão, eu preciso me perdoar. Sim. exatamente. É, Então, assim, ó, o que eu te sugiro, Luciana, fazer uma carta para essa pessoa ou para essas pessoas para essa e situação, depois para e essa para situação e você. coloca detalhes do que aconteceu, ou do que você ouviu, ou do que você falou e depois faz uma carta para você. E por que o queimar? Porque é como se a gente materializasse aquele sentimento, aquela emoção e queimasse e jogasse fora. Pode ser que nada vai acontecer naquele momento, mas eu tenho certeza que você vai ficar mais leve, vai te trazer paz de espírito. E liberar o perdão, gente, é para quem não merece. Por isso que é tão difícil. É, E, gente, e eu, falando de mim assim, ó, eu era uma pessoa que eu ficava remoendo as situações da minha vida. Remoendo as situações, remoendo as pessoas. Então, acontecia alguma coisa perto daquilo que eu já tinha passado, eu ficava voltando na pessoa, eu almoçava com a pessoa, jantava com a pessoa e não conseguia desapegar. Até que eu falei, isso está sendo ruim para todo mundo, para quem escuta, porque a gente vira um muro de lamentação que ninguém gosta, e para mim. E aí o que? Eu aprendi a perdoar, gente. Não é fácil. Não é não é fácil, fácil, mas a gente mas consegue. vale a pena. Digo assim, ó, é algo que, por mais que seja difícil, se vocês se comprometerem em fazer esse exercício hoje, vocês vão, acredito que vocês vão sentir o que a gente está falando, vocês vão entender o sentimento que vai vir depois que fizer esse exercício, sabe? Pode falar, Marisa.
Não, Tá não, mudo. tá mudo. Tá mudo Tá o mudo. microfone. Tá desligado o microfone. A Luciana estava falando. É Luciana, né, o nome dela? É, Luciana, aham. Eu estava falando isso ontem com meu marido. Virou uma chave que eu fiquei ontem de manhã até de noite estudando. Cada vez que a gente se prende no problema do outro ou na situação de falta de perdão, porque eu dei exemplo dessa menina ontem com ele. Eu falei assim, nossa, como que a gente é abençoado? Tava falando que a gente não esquece, gente, a gente não tem amnésia. Cada vez que a gente para ver, olha só, hein? Desculpa, eu vou usar um termo, peço desculpa a vocês, mas assim, porque é uma coisa que eu falei com ele real e eu não gosto de mudar os termos, entendeu? Tipo assim, cada vez que a gente para pensar como que o outro tá ferrado, que quem ferrou a nossa vida, será que fulano que ferrou minha vida tá ferrado? A gente já tá pagando nessa terra quando a gente para pensar se o outro está tão ferrado quanto ele me ferrou. A gente É, já tá porque a vivendo. gente tá desejando isso pra ele, né? A gente vive um inferno espiritual porque a gente está preocupado se o outro está ferrado porque ele ferrou a nossa vida. A gente não precisa de parar para ver se o outro está ferrado ou não. Deixa que Deus se encaminhe Sim. É verdade. ou o universo, seja o nome que vocês queiram dar, de a pessoa vai viver o perrengue que ela te fez passar, ela vai viver. Se você, por exemplo, não é só você, Luciana, que já fez algo errado para alguém, eu também já fiz e tudo, mas só que, tipo assim, eu já me perdoei. Muitas vezes eu sei que eu passo por aquilo porque é a lei do retorno. Eu tô passando aquilo com aquela pessoa porque eu ferrei também lá atrás alguém. E se você não experimentar o que você fez com o outro, você não vai lembrar, porque o próprio Deus ele te lembra. Exemplo, alguém me magoou e vou dar um exemplo mais específico. Uma vez a minha filha, ela tinha 15 anos, ela falou algo para mim que eu falei exatamente e para a minha mãe lá atrás, quando eu era adolescente. E eu tinha 15 anos, foi a mesma resposta. Então, assim, a vida é muito justa. Eu tive que sentir aquela resposta com 15 anos, tipo assim, ai, tomara que você morra. Foi isso. Mas para mim, que eu era muito impulsiva, tipo assim, porque ela não queria deixar eu sair, eu falei, ai, tomara que você morra, que não sei o quê. Eu não me sinto culpada, porque aquilo foi uma frase de uma pessoa de 15 anos, mimada. E eu ouvi exatamente aquilo e não me fez mal, porque eu já fiz aquilo. Então eu não posso condenar a mesma coisa que eu fiz. Mas eu tinha que ouvir aquilo para me saber o quanto que eu feria a pessoa lá atrás. Para mim foi uma coisa indiferente, mas para a pessoa que ouviu, não. Exato. Às vezes eu penso assim, quantas pessoas talvez eu tenha atrasado um pagamento e agora a pessoa está atrasando comigo, ela não vai me dever, ela está atrasando para me sentir na pele como que é atrasar alguma coisa. Entende o que eu estou falando? Sim, Sim. Então, o perdão, você se perdoa, mas se você não é basta a gente se perdoar, porque, por exemplo, eu sou católica. Ah, eu vou à missa e tal, Deus me perdoa. Beleza, Deus ele te perdoou, ele perdoa até um assassino, um estuprador, ele perdoa, só que ele precisa que ele passe pela prisão, pela condenação, pelo sofrimento lá dentro, para ele sentir o que ele fez aqui fora. Ah, mas É, ele é digno de ter uma outra chance? Talvez ele vai ter outra chance com Deus lá preso. Um cara que roubou, matou, mas ele vai sentir na pele tudo que ele fez. O perdão não nos exime de sentir aquilo que a gente fez com o outro. exato. Tudo é Então, assim, a aprendizado, né? culpa, a culpa a gente não vai carregar. Aquilo que você falou, escrever uma carta liberta, vai liberar. Mas você sempre vai lembrar porque você não tem amnésia. Exato. Então, mas assim, mas gente, a gente perdoando e fazendo isso, a gente, quando pensa na situação, não vai ser tão dolorido, sabe? pra hoje, gente, é Sim, o quê?
É limpar as coisas que a gente tem para doar, as coisas físicas, que a gente tem alguma coisa para doar. É fazer a carta do perdão, que é muito importante, e não duvidem, gente. Não duvidem da carta do perdão, sabe? Faça com o coração aberto mesmo, assim, ó. Ah, tá Coloquem bom. tudo que vocês Exato. sentirem que precisa, sabe? Independente de quantas cartas forem, pessoal. Se for Faça um para cada. 4, se for 6, 10. o principal é um pro pai, um pra mãe, um pra vocês. E as outras pessoas, vocês que vão decidir escolher quem que vocês precisam e sentem que precisam perdoar. Então, Tem coisa que tá muito velho que ninguém vai usar, então pode jogar fora. E tem coisas boas, pode o que doar. der pra doar, doa. E o que vocês quiserem até vender. Não, isso aqui eu quero E, vender. gente, Vendam. e a doação começa assim, ó. A gente vai olhar uma blusa e a gente fala, eu usaria essa blusa? Sim, então eu posso doar. Agora, eu usaria essa blusa? Tá velha, tá rasgada? Eu usaria? Não, então vou botar fora. É, Tudo que o outro pode usar é uma doação. Agora, eu doar a roupa que tá rasgada, tá. Não, não. Eu usaria? Sim, então eu vou doar. Então a outra pessoa também pode usar. Se não, bota fora. doando, a gente vai abençoar o próximo, vai. Documento, A po- Sabrina colocou aqui, ó. se for documento que tenha muita coisa pessoal, pode queimar, Temos que abençoar o próximo. E com abençoar o certeza. próximo em relação a pensamentos, a sentimentos, a intenções. Ó, o Igor, a Fran usaria o tênis? Não, daí botou no lixo mesmo. Botou fora? Ou jogar fora escondido do marido. Ele é acumulador. Posso jogar fora as coisas dele também? Pode. Depende. Depende, É, ó. ó, pode. Não, é que eu Depende. já botei várias coisas da Fran fora. É, É que depende, gente, se o teu marido for muito apegado naquilo, ele vai ficar com raiva de você, tá? pode A não, gerar um s- sentimento ruim a aí. não ser que ele não lembre, daí tu bota fora e diz que não sabe onde tá. Tu viu aquilo? Não. Mas depende de Gente, quem. rapidinho, ontem eu lembrei de vocês. Meu Hum, marido sempre vê a Record. Você falou da Atena, você lembra? misericórdia. Ah, mas Uhum, tadinho, ele gosta na hora do almoço, ele gosta de sofrer, gente. Deixa ele. tá. Ele ontem pegou, juro pra vocês, a gente tem muito livro, a gente deve ter uns 80 livros que a gente ajuda muito a Canção Nova, quem conhece. Aham, Ele pegou esse livro, Banquete do Cordeiro, e pegou um outro que meu marido, ele dava palestra na igreja. aham. Todos os caminhos levam a Roma. Ele releu o livro, ele falou assim, cara, eu não sabia de nada, eu li pela segunda vez, tô, tipo, entendendo de outra forma, parece que abriu a mente. A televisão ficou desligada, porque eu Ai, que falei com ele na bênção. live, aham, e eu vou passar isso para ele da carta, porque ele tem alguns bloqueios. Não, Passa, ele vai é uma ser pessoa bem bom. maravilhosa, ele me incentiva, ele fala assim, compra um curso, estuda e tal, mas assim, ele tem um certo bloqueio com o pai dele falava um negócio para ele. É coisa boba, mas a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Mas faz, ensina ele. Hoje tu tem a consciência e tu vai passar pra ele. Vai E, pra ele fazer. e isso, muitas vezes a gente pensa, isso é uma coisa boba que não me atrapalha, mas muitas vezes é isso que está atrapalhando. Mesmo uma coisa pequena, uma coisa que a gente julga boba, pode estar atrapalhando. Então, mesmo isso que tu falou agora, Marisa, eu lembrei de falar, mesmo que seja algo pequeno, mas que você sentem algo em relação à situação ou à pessoa, coloquem na carta também. Gente, eu perdoei minha professora da pré-escola lá. Conta. É bem legal essa história. Não, não precisa. Eu tenho o hábito de fazer isso no guarda-roupa toda vez que muda a estação e não uso mais. É verdade. Gente, eu perdoei minha professora da pré-escola ao vivo. Só que ela não sabe, óbvio, né? Eu não falei. Não cheguei pra ela, ó, eu te perdoo. Eu, Não, foi no You should pensamento. write as foi successfully. no pensamento. Só que eu nunca gostei de matemática. Só que foi um bloqueio da minha professora, que ela mandou fazer uma conta na frente do quadro e eu não sabia fazer essa conta. E aí eu não fiz, eu fiquei bloqueada naquele dia eu fiquei bloqueada lá na minha infância, gente. E aí a Fran dele mandava fazer cálculo, toda hora. Faz um cálculo aí pra mim, faz um cálculo aí pra mim. Bancária, né? Toda hora, faz um cálculo aí. Eu Eu falava, ai, que calculo tudo. saco, meu Deus. E aí o que que aconteceu? Eu encontrei essa professora, depois eu fui numa festa lá, minha irmã estudando na mesma escola que eu estudava. Aí eu fui numa festa e a professora, ai, como é que tu tá? Não sei o quê. Aí eu, tô bem, tudo. E eu gostava dela. E aí eu abracei ela
E daí, na hora que eu abracei ela, eu falei, eu te perdoo por tudo que você me fez. Ela Só, falou baixinho ou falou só pra ela? falei pro meu pensamento. Ah, Eu te perdoo por tudo que você me fez. Que ela não sabe, gente. Só que aquilo me bloqueou, o que é. ela fez. E tá tudo bem, fique em paz. Então, gente, é nesses Gente, pequenos detalhes. essa live ela é libertadora mesmo. Porque você está falando que não precisa sempre, tipo assim, escrever a carta e falar no final que você está queimando aquilo, né? Eu me liberto. Mas pra isso, pra quando a gente escreve, daí dá pra falar. Pode falar, Não, eu porque tu tá escrevi e materializando. falo, eu me liberto de fulano. Não, tu vai dizer, Eu eu solto. solto, eu me liberto. Tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado. Pode falar mais Então, coisas se eu não quiser tenho também. problema nenhum em falar nada com ninguém, porque quem não pode falar de mim são as pessoas. Eu posso falar de mim. Ah, sim, eu achei que tu ia falar, quem não pode falar de mim é as pessoas, mas eu posso falar delas. Aí, Não, de mim, de mim. Eu tive uma. Eu vou compartilhar um negócio aqui que eu tive. A gente tem que tomar cuidado com duas coisas que eu vou compartilhar rapidamente. A gente não pode se amparar nas palavras assim. Minha mãe falava assim: ah, você não vai ser, não vai dar em nada, porque meus irmãos fizeram faculdade e eu não quis fazer. Mas assim, por muito tempo eu lembrei disso, eu falei assim, gente, será que, tipo, eu não tô dando certo em alguma coisa que eu tô tentando digitar por causa da minha mãe falar isso? Não, a gente não pode usar as palavras como muleta, como desculpa, igual eu odeio o negócio que tem, tipo, na religião. Ai, mas eu sou humana. Ah, tá, e continua errando, continua sendo burro em errar, né? A gente não pode se amparar nisso. Você é humana até a página 2 depois você tá usando a palavra eu sou humana para você continuar no erro, né? Então, eu acho que a gente tem que se amparar nisso, entendeu? Tipo, tem que ficar ligado nisso, não pode se amparar. sim, Ah, eu, nós somos humanos, e aí continua magoando, continua é, pisando na pessoa, continua lembrando daquele negócio. Então, isso aí eu não me amparei no que minha mãe falou, porque eu tenho certeza que foi uma fala de. Ah, talvez para me despertar, por causa da Uhum. criação dela, não sei. E ela era professora, mas ela não, às vezes não teve sabedoria para falar que naquele momento comigo e tá tudo bem. A segunda coisa foi que quando nossos pais morreram, minha irmã, eu não falo com ela. Isso daí já veio nitidamente para mim uma vez que eu tinha que perdoar. Eu não sei se eu perdoei totalmente. Ela me lesou e foi numa quantia significativa que mudaria toda a minha vida. Aí eu fico pensando, será que era para me ter? Isso, se é da vontade de Deus, vai vir na minha mão. E aí eu tenho que pensar o seguinte, aquilo tem que ser uma mola propulsora para eu poder correr atrás das minhas coisas, não ficar esperando que ela me dê algo que ela se acha juiz daquilo que ela tem que me dar, entendeu? E foi muito surreal, porque quando eu descobri isso, porque ela não falou, fui eu que descobri. Na época eu contratei uma advogada, descobri e foi exatamente, ela falou assim, falou com a advogada, vê o que a Marisa quer, porque eu vou ver se eu dou alguma quantia nela. E Deus falou comigo uma quantia X, que eu não vou falar, falou com a advogada a mesma quantia, eu tentei pedir 5.000 a mais, ela não deu, foi aquela quantia. Nós pagamos a nossa casa, quitamos a nossa casa que a gente mora. E, na época eu estava atrasada com o IPTU, tava um caos assim, e eu com medo de perder a casa, né? Porque a gente fica com medo. sim. No dia que eu fui quitar a casa para botar tudo em ordem, eu voltei e falei pro cara assim: "Pô, e os boletos assim futuros, onde que eu pego?" Porque eu estava com dinheiro para fazer. Ele falou: "Não, você acabou de quitar a sua casa." Foi 3 horas da tarde, no horário da misericórdia. E outra coisa, na hora em que eu fui dar para minha advogada lá no Rio, né, que eu moro 2 horas do Rio, que eu fui dar a parte dela, na verdade, ela não resolveu nada, eu resolvi tudo. Ela só foi me representar no cartório. Eu dei uma parte no cheque e a outra eu tive que esperar o outro cheque maior compensar para me dar ela. E eu fiquei muito preocupada, porque eu fico com muito medo das pessoas acharem que eu sou igual a outra pessoa que, porque é da mesma família. Olha só, na hora que eu dei o cheque nela, ela falou assim: esse cheque vai para o meu irmão que está com câncer na cabeça. E Deus mandou eu escolher ela, e eu falei assim: ah, não, mas ela mora no interior, Jesus, ela não vai conseguir resolver isso. Olha só,
a gente desqualificando uma pessoa porque ela É. mora no interior. E eu, como estava com grana, eu falei, eu vou contratar alguém, uma firma famosa. Entrei no site, pra, tipo assim, uma empresa renomada, né? E o dinheiro serviu para quê? Para ela dar Abençoar. Entendeu? A gente não entende a dinâmica das coisas Sim. espirituais. Então, assim, é lógico que eu não falo com ela hoje porque ela não fala comigo, não tem mais problema, não. Eu Hum. falaria com ela. Eu só não confio nela para dar nenhum 10 centavos a ela, porque quem Ó, consegue fazer isso no mas mundo, então no se, muito, faz no pouco. mas então seja você, como você falou, a gente não precisa entender a dinâmica das coisas. Isso você falou. Então seja Sim. você que dá o primeiro passo. Ela não fala comigo, mas eu posso falar com ela. Pra quebrar Não, mas aquilo, eu falei entendeu? com ela, mas ela, tipo assim, eu acho que ela não falaria comigo, porque eu fiquei sem falar com ela. É. Tipo, eu Então acho faz isso Ô assim. Marisa, faz a carta do perdão pra ela. Mesmo que tu ache assim, ah, não, mas agora pra mim tá tudo bem. Mas faz uma carta É, pra ela também. às vezes a gente Sim, diz que tá eu tudo tenho o bem. WhatsApp dela e tudo, tá no meu celular, no celular do meu marido. Mas assim, porque eu fiquei mandando negócio da Quaresma de São Miguel pra ela, eu acho que ela não curtiu muito. Mas, tipo assim, eu pensei bem, eu não tenho problema, porque o errado não fui eu, quem tem que se sentir desconfortável é quem errou, Sim. Sim, exato. entendeu? Entendi. Luciana, pode falar. Desculpa, eu estava abrindo o microfone. Eu queria falar um pouco sobre a questão, né, das coisas físicas, né? Eu passei por uma fase, uma vez na minha vida, que foi bem interessante. A minha irmã, quando eu acho que a gente tem que aprender a viver, né? Paulo fala muito sobre isso na Bíblia, né? Ele fala, eu sei o que é viver na pobreza e também sei o que é viver na riqueza, né? Então ele passou por todos os tipos de determinadas situações. Então, quando eu morava no Brasil, que hoje eu moro fora, eu tinha um filho e uma sobrinha. Então, quando a gente ia no mercado, aí eu sempre levava uma lista, porque eu era toda assim, né? Calculista, né? Eu sempre levava uma lista do que eu ia comprar e do que eu podia gastar, porque às vezes você quer comprar, mas você não vai poder atingir aquele limite. E aí as minhas crianças voltavam, tinha que ser o ketchup assim que eu podia pagar, o biscoito que eu podia pagar, tudo que eu podia pagar. E voltava para casa tudo feliz, porque tinha um biscoito, tinha tudo. Aí quando eu chegava em casa, a minha irmã, ela ia no mercado e ela comprava assim, ela não tinha condições, mas ela queria o ketchup mais caro, o biscoito mais caro, mas ela não tinha condições. E aí ela falava assim para mim: "Ah, tu já tem cara de genérica. Já tem cara de genérica." E passaram-se os anos, né? As pessoas têm uma consciência de que porque você mora fora do Brasil, você é rica. Não é sobre isso, né? Porque aqui a minha posição hoje não é uma posição boa, porque se fosse uma posição boa, eu não estaria aqui, entendeu? Porque quando é igual assim, a igreja, ela é para os doentes mesmo. O hospital é para os doentes. Então, quando a gente vem para um curso assim que a gente quer, né? Mudar. A gente vem porque a gente quer mudar, porque a gente quer ter uma atitude melhor. Então, aí, quando eu chego no Brasil hoje, a minha posição é diferente, mas não porque eu quero humilhar ninguém, ou porque eu estou acostumada com uma outra qualidade de vida aqui. Sim, Então, e eu tá chego tudo no bem. Brasil, eu não quero comer o cream cheese do mais barato, eu quero o da Filadélfia, porque ele tem um gosto melhor. Tal. E aí, o que aconteceu? Aí a minha irmã falou assim: ah, quem era naninha, hein? Tipo assim, quem era pobrezinha, né? Aí hoje, aí eu falo, eu sempre deixo bem claro. Deus, ele tem um ditado que fala, né? As pessoas falam assim: ah, quer conhecer o ser humano, dê poder a ele. Né? Então, vamos ver se você vai ser realmente aquela pessoa, né, que sabe administrar quando você também não tinha, porque não vale a pena. Às vezes eu acho assim, a pessoa tem muito dinheiro, que a gente já conhece as histórias do BBBs, né? Eles tiveram muito dinheiro, foi tudo embora. Então, assim, hoje a minha posição, né, quando eu chego no Brasil, é uma posição melhor. Mas aí eu falo, hoje eu posso, porque Sim. quando eu não tinha, Deus me fez saber administrar aquilo que eu não tinha. Então, assim, eu não vou comprar coisas que eu não posso. E eu também não vou gastar meu dinheiro de uma forma que eu não acho.
É que eu vejo que é desnecessário, Sim. Isso é né? sabedoria, né? Então, E assim, é sobre a gente libertar as crenças e não precisar ficar vivendo como as pessoas querem que a gente viva. Então, assim, vocês, uhum, gente, todos vocês aqui estão de parabéns, porque vocês estão aqui 5:30 da manhã pagando o preço. Por quê? Para ter uma vida melhor, para se libertar das crenças, dos medos, das coisas que ficam travando vocês, seja em qualquer área. Por isso que a gente fala. uhum, Não é só sobre a parte ferramental, não é só sobre apertar botões. Não é só isso, gente. Tem muito mais coisas que a gente precisa trazer para o consciente para poder se curar. Então, uhum, todos os dias a gente está tendo a consciência de alguma coisa. Agora, eu quero mudar? Eu quero de verdade? Tem muita gente que só quer, que não aparece aqui. Mas eu quero. Mas o que que eu faço de diferente na minha vida financeira, na minha vida emocional, na minha vida pessoal, na minha família? A diferença parte sempre da gente. Isso é o princípio. Parte tudo de mim. Eu quero ser uma pessoa melhor. A primeira coisa é partir de mim. E tudo começa no pensamento. Igual a gente viu ontem. Tudo que eu quero, é, tudo que eu quero que se materialize começa aqui. Se não chegar aqui, não tiver a consciência daqui, é difícil as coisas mudar, gente. E a eu mudança começa por comprei. nós. Desculpa, eu comprei curso, né? Mas eu já tive várias tentativas frustradas do mercado digital e agora eu me determinei. Esse curso que eu comprei, ele vai ser um curso divisor de águas para mim, porque eu vou fazer devagar, eu não quero correr, eu não quero chegar, vou subir campanha, tem que subir campanha. Eu falei, não, eu vou chegar no subir campanha, vou fazer o que eu preciso fazer ali, ó, pra vocês verem. Ali começou o início do meu dream board, né? E eu estava nessa parte ontem, então assim, eu aprendi, eu coloquei, eu já até deixei tudo ali em cima, que não é só coisas materiais que eu quero que faça parte do meu dream board, eu quero que faça parte do meu dream board pessoas também. Então, ao redor do dream board, eu fiz as fotos das pessoas que eu quero que elas estejam ali para mim também, entendeu? Então, assim, essa questão assim de você caminhar no seu tempo e ter a determinação, isso faz muita diferença. Igual eu tenho uma dificuldade horrível, é muito ruim. Aí, às vezes eu escuto vocês falarem assim, tem que ter disciplina, levantar cedo. Ela falou assim outro dia, eu levanto 5 horas, eu falei, meu Deus, que animação! Eu não tenho condições, gente, de levantar de madrugada. Porque eu tô na madrugada, né? Para vocês é 5:30, para mim é 4:30. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso amanhã? Mas eu falei para minha mente: você vai levantar, põe o despertador e você vai lavar o rosto com água gelada e você vai fazer um café e Uhum. você vai. E assim, eu não tô com sono. E sabe por quê? Porque é você que tá no controle. É Não verdade. é, não é a gente precisa É entender o isso, que domínio a gente que próprio. manda no nosso corpo, a gente dando os comandos para o nosso pensamento, para o nosso subconsciente, ele obedece. Ele obedece, então, assim, tu falou, eu não sou uma pessoa que consegue acordar cedo, tudo mais, mas você está aqui, você é essa pessoa. Você Uhum, consegue, porque senão você não teria vindo, entende? É Então, verdade. parabéns por ter vindo, determin- parabéns por ter conseguido e por não ter deixado o teu corpo falar mais alto, porque o corpo tá cansado, uhum, mas a tua mente, a tua alma quer coisas a mais, que se você ficar paralisada, pensando sobre isso, não consigo, não posso, eu tenho uhum. dificuldade, você vai Aí ficar você. parado, você não vai É, fazer. E uhum. aí, É muito. aí que tá, aí que entra a mudança, porque você decidiu que você ia vir, você agiu colocando o despertador, fazendo, né, dando o comando, vou acordar, vou ter disposição, e aí você acabou Uhum. de falar, e não tô com sono. Exato. Gente, é... tchau. Tchau, mãe. Tchau, bom trabalho. Bora então, gente. Amanhã temos mais. Coloquem aí no chat o que que vocês acharam de hoje. E amanhã esperamos vocês. E, Ó, e vai bater a preguiça, bota o computador longe, o celular longe, o alarme longe e estejam aqui. é isso aí. O que que vocês colocaram, o que que vocês acharam da live de hoje? Bote aí para eu gravar as lindezas de hoje. Gente, vocês estão todos de parabéns. Aprenderam algo? Vão praticar?
É Não praticar, tá? não esqueçam da carta. Não esqueçam da carta do perdão. Ó, libertador, parabéns, muito bom como sempre. Desapegar e perdoar. Bora mudar, isso aí, maravilhosa, top. Muito libertador. Vocês vão ver a paz do espírito, gente, quando vocês fizerem a carta do perdão. Verdade. E depois, gente, se tiver vontade de chorar, pode chorar, não tem problema. É, esse sentimento que vai vir depois, vocês precisam viver o sentimento. Se É. for choro, se for qualquer sentimento que venha, aceitem, acolham o sentimento, tá? E é isso, espero que vocês façam, porque só saber das coisas não vai mudar nada. Entendeu? Saber e não fazer não muda nada. A gente precisa, assim, agir com o que a gente aprendeu, colocar em prática. Então, desapeguem, tanto se for algo físico, emocional, algum item, tudo que vocês tiverem que desapegar. Hoje é o dia. Deus usa quem Ele quer. Hoje usou vocês na minha vida. Ó, que forte. Ó, e vamos fazer uma coisa para terminar a live? Quem aqui gosta de abraço? Levanta a mão. Eu também. Então a gente vai se abraçar. Se abracem, hein? Fala assim, ó, eu me amo. Eu me amo. Bem apertado. Igor. Eu me amo. Se abraça aí, Igor. Oxi. Olha lá, o Fernando tá se abraçando. Aí. Eu me amo. É muito bom, A gente gente. nunca faz isso com a gente, né? Os outros a gente fala pros outros. Então, bora, gente. Até amanhã. Esperamos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Tchau, galera. Amanhã tem mais.